Oi pessoal, bom dia. Tô fazendo um vídeo poucos minutos depois que acordei, que tomei café. Eu peço a vocês que abriram esse vídeo que vejam até o final. É uma coisa, é uma verdade não conveniente. É o que chamamos de uma verdade inconveniente. Deixei vocês olhando para a natureza porque o intuito aqui é uma reflexão. A maioria dos canais do YouTube, a maioria das mídias sociais hoje estão implantando muito medo, estão implantando muito terrorismo. Se eu chegar aqui e falar para vocês que tudo que está acontecendo é muito lindo, algumas pessoas vão me criticar. Então por isso eu peço, vejam, se começaram a ver, vejam até o final para entender. Talvez essas palavras tenham algum significado na vida de vocês e sejam uma libertação. Muitas coisas, na verdade não muitas coisas, todas as coisas elas vão depender da forma que você olha. É aquela história, uma árvore ela pode ser vista como uma amiga, como que a gente na espiritualidade, né, chama o povo em pé. Em determinados grupos espirituais chamam o povo em pé. Outras pessoas vão ver como um empecilho, outras pessoas vão ver como algo que suja o chão. Existem vários pontos de vista. E a gente sabe que a essência da árvore é uma coisa sagrada. E a árvore por si só já tem muita coisa para nos ensinar. Muitas grandes lições de vida. O que está acontecendo na Terra hoje é lindo, dependendo do ponto de vista. A Terra está respirando, o céu está mais limpo. Em termos de meio ambiente, coisas inacreditáveis estão acontecendo. A Terra está tendo tempo de se refazer. A Terra está tendo tempo de respirar. O ser humano nessa forma desenfreada de consumo, de futilidade, estava completamente desenfreado, destruindo a Terra. Isso é do ponto de vista natural. O ser humano o tempo inteiro em lanchonetes, em bares, se alimentando de comida e não de alimento. O ser humano hoje tem a oportunidade de estar em casa e produzir uma comida, produzir um alimento. Muita coisa está acontecendo, mas não é só sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa mais forte. E o que eu vou falar aqui, muita gente vai dizer é loucura. Vocês me desculpem pelo vento, tá, gente? Tá, aqui é um pouco alto, como vocês estão vendo, e aqui venta muito. E eu queria fazer esse vídeo aqui fora. Muita gente vai falar assim, o que ela está falando é loucura. Vamos sair desse vídeo. Mas tudo bem. Se vocês escutarem até o final, vocês vão entender. As pessoas falam assim, o fim do mundo. E outras falam assim, o fim do mundo igual falaram que ia acontecer no ano de 2000, no ano de 2012. Lembrando só 2012, que sim, a Terra ia receber raios solares muito fortes. Estou falando com a linguagem bem simples, retornando a lembrar isso, tá? Que eu tenho que trazer aqui uma linguagem simples. Eu não vou falar em linguagens científicas ou mais profundas para vocês, porque tem muita gente que vê o canal que ainda não está adaptado a essa linguagem. Então, a Terra sim ia receber essas irradiações solares. Só que segundo os estudiosos e os canalizadores do Comando Astar e dos mestres ascensionados, falam-se que irmãos estelares
se posicionaram entre a terra e entre o sol. E por isso a terra não recebeu. Isso a pedido de Nossa Senhora e de Jesus Cristo. Segundo falaram. Eu digo segundo falaram porque eu tenho que dizer a fonte. Porque eu não posso chegar aqui e falar que eu criei isso. Então, muita gente fala assim, olha, 2012, ainda fica debochando. Muita gente debocha de muita coisa que, segundo as profecias, ou segundo os médiuns, segundo a Bíblia, segundo a Nostradamus, os maias e outros profetas e filósofos e tudo mais. Falam muita coisa e o pessoal depois fica rindo. Só que isso as pessoas não param para analisar, que são chamadas profecias. E, por exemplo, é o mesmo que eu te disser assim, olha, não pula do avião sem paraquedas que você morre. Então eu fiz aquela profecia. E se a pessoa naquele dia, se ela colocar um paraquedas, ela não vai morrer. É uma coisa assim bem simples, bem idiota, mas é mais ou menos isso. Porque se eu fiz uma profecia, um exemplo, que tal dia eu não vou sair de carro, que tal dia eu sofreria um acidente de carro, se naquele dia eu não saísse de carro, então eu faria com que aquela profecia talvez não se cumprisse. Então, quando a profecia vem, quando essas coisas acontecem, é justamente para alertar a humanidade e para que eles mudem o ponto de vista, para que eles mudem o caminho, para que eles façam alguma coisa, para que aquele pior não aconteça. Essas últimas meditações que foi tão divulgada na mídia, na internet, estou falando mais na internet, né, gente? Esses grupos de orações que a Terra nunca teve, tantos grupos de orações, gente, vocês parem e analisem. Além das pessoas terem mais tempo hoje de voltar para si, as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer oração e meditação, coisa que durante tantas décadas, em nível acelerado, ilusório, as pessoas diziam, eu não tenho nem tempo para fazer uma oração, nem para meditar. E hoje se tem tempo para o principal, que é alimentar a alma. Que o nosso corpo, as pessoas a vida inteira alimentam o corpo com futilidade. Destroem o corpo com drogas. Destroem o corpo achando que tem que estar dentro de uma perfeição ilusória criada pela mídia, que isso enlouquece a cabeça principalmente das mulheres, que acham que tem que estar num padrão X para serem aceitas, e isso é uma loucura desenfreada, porque se a perfeição corpórea fosse primordial para se ter ou manter um relacionamento, mulheres lindas e ricas não eram traídas constantemente e vice-versa, os homens também. Essa ilusão corpórea só serve para tirar da mente das pessoas ou camuflar da mente das pessoas a verdadeira essência, o verdadeiro valor do ser humano. Assim como o coelhinho e o chocolate tira a beleza da Semana Santa, assim como o Papai Noel e o presente tira a beleza do Natal. É um pouco parecido com isso. Muitas coisas estão ocorrendo. Eu não sei, pelo que eu entendi, muitas pessoas ainda não estão sabendo. E as poucas que estão sabendo ainda não estão acreditando que está acontecendo prisões em massa em várias partes do mundo. Dezenas, centenas de pessoas ligadas à elite mundial estão sendo presas. Elas estão sendo presas, algumas confinadas dentro de suas próprias casas e continuando fazendo um vídeo ou alguma coisa para dizer que está tudo bem. Só que no momento certo isso vai ser divulgado.
túneis foram encontrados onde se mantinham crianças que eram usadas para alimentar seres da não-luz. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque tá cheio de vídeo aí, só vocês pesquisarem sobre os túneis do terror, que foi encontrado até agora em Nova York, só que em várias outras partes do mundo existem também esses túneis, e o governo dos Estados Unidos está bem empenhado nisso. Essas crianças, a maioria delas eram usadas para serem escravas sexuais, para alimentar seres da não-luz. Alimentar que eu estou falando é alimentar de verdade, tá, gente? Comer. E segundo os relatos, né, que está saindo em alguns canais que estudam, pesquisam e divulgam isso, essas crianças e algumas mulheres são submetidas ou eram submetidas a torturas das mais diversas, porque no momento de tortura elas liberam uma determinada substância no sangue, que essa determinada substância no sangue era recolhida. Estou falando bem superficialmente, depois vocês vejam os vídeos, eu nem vou dar os nomes do que acontece, porque meu canal já é pequeno, o YouTube já rebaixa meus vídeos o tempo todo. Se eu ficar falando muito de detalhe, eles vão tirar meu vídeo, porque existe isso nas plataformas, principalmente em canais pequenos. Os canais grandes eles não podem calar muito por enquanto, mas Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube, eles são todos, eles têm filtros, e muitas pessoas têm os vídeos rebaixados ou os canais retirados. Quem dá muito dinheiro a eles, não. Quem está gerando muito conteúdo e tendo muita propaganda, então eles não tiram. Mas até mesmo esses, às vezes, correm os riscos de acontecer isso. Por isso que existem cursos fechados, por isso que existe tanta coisa que não pode ser divulgada na mídia ainda. Mas enfim, vocês pesquisem sobre isso que eu estou falando. Voltando. Então, esse sangue, na hora desse desespero, esse sangue é retirado e é vendido à grande elite mundial, que muitos chamam de Illuminati. E dizem que esse sangue é como se fosse o elixir da juventude e da saúde eterna. Vários artistas, principalmente de Hollywood, estão envolvidos. Várias pessoas da elite mundial, dos quatro cantos do mundo, estão envolvidos nisso. Dizem que esse túnel foi encontrado debaixo da instituição Bill Clinton. Então vocês vejam quantas coisas estão acontecendo. A questão da pandemia, gente, a Terra já passa por esse processo de pandemia, de tempos em tempos. Ah, mas eu perdi um parente. Ah, você não sabe o que você está falando porque você não viu o sofrimento. Eu sei, porque eu sei que existe o desencarne. De uma forma ou de outra, qualquer pessoa vai desencarnar. Felizmente ou infelizmente existem as pandemias, sempre existiram na história da humanidade. Se não as pandemias, as guerras por armas. Hoje uma guerra biológica. E isso tudo, gente, está dentro do quadro da programação da Terra. Esses acordos são feitos antes de estarmos aqui na Terra. Eu sei que a maioria das pessoas talvez não acreditem, ou movida pelas suas próprias dores, elas pensam que pessoas que estão falando isso, como eu, estão sendo insensíveis, mas não é isso, gente. O Criador de tudo que tudo é, o Deus que não criou só a Terra e não só o Sol e a Lua, e que criou centenas de galáxias, Ele é puro amor, Ele é a essência do amor. Tudo que está acontecendo na Terra tem um porquê. O crime mais hediondo, o que vocês imaginarem que acontecem de maior terror, eu sei que é forte falar isso, mas dentro de tudo tem um porquê. E
dentro de tudo tem um belo, depende da forma que é olhado. Essa questão do castigo que as pessoas falam, as pessoas de algumas determinadas religiões falam que é castigo, na verdade é o dar e receber. O dar e receber da humanidade. Os acordos espirituais que foram feitos antes de estarmos aqui. Pessoas que estão desencarnando porque já tinham que desencarnar para, de uma certa forma, para quem acredita em karma, para pagar um karma, porque já se acordaram, porque fizeram acordos em outras vidas. Aí as pessoas boas estão saindo para trabalhar do outro lado, para trabalhar do lado espiritual. Isso eu já venho repetindo aqui várias vezes. Eu tenho certeza que muitos amigos de outros canais vêm repetindo isso. Os pacificadores. Tudo tem um porquê, gente. Tanta coisa linda anda acontecendo no planeta, vocês não têm ideia. O ano solar 2020, né, que foi tão falado por mim. Tô falando para quem escuta meu canal. E que foi falado por milhares de outras pessoas que têm canais. Astrólogos, numerólogos, espiritualistas, médiuns falavam. E esses sempre são tidos como os loucos, porque falam coisas profundas e intensas. E o ser humano por si só, quando ele não entende uma coisa, ou quando ele não quer entender por medo de acreditar que aquilo é verdade, ele automaticamente, como um mecanismo de defesa, ele bloqueia a mente e fala assim: ah, essa pessoa tá louca. Ah, essa pessoa é louca. Isso não procede. E na maioria dos casos, como eu estava falando na questão solar, na maioria dos casos, por se gerar essa energia, se fazer toda essa, como eu vou falar, essa divulgação, essa meditação, e várias pessoas estarem sintonizadas num determinado momento, como aconteceu no dia 4 de abril, que foi uma coisa linda, que a Terra alcançou um nível de energia surpreendente e fez efeito, tá, gente? A gente conseguiu. Quem se juntou, quem participou dessa meditação, a gente conseguiu uma grande vitória. E essa vitória que a gente conseguiu é justamente a vitória que está ajudando, porque a gente está gerando energia também, entrando em sintonia com os seres da luz, para que eles venham e façam o que está acontecendo. E daqui uns dias as pessoas vão saber o que é que está acontecendo. Quer dizer, não muitas pessoas vão saber. Por quê? Existe uma informação primordial a dar a vocês. Esse tipo de informação não vai sair na mídia aberta. Não vai sair em televisão.